Passo a palavra aqui para os comentaristas, para a Mariana, que está com a gente hoje, Mariana Brito, nossa convidada, comentarista convidada hoje, e o Adriles. Eu tenho tenho muito mais perguntas do que posições a respeito dessa questão, que é uma questão polêmica, a questão da reforma agrária, enfim. Quer começar? Vamos lá. Não, vai lá, Adriles. Eu vou deixar. Olha, a gente tem que explicar o que é. Primeiro, a GLO é garantia de lei de ordem em situações excepcionais de confronto pesado, em que o presidente aciona uma força especial para combater. O excludente de licitude, que implica numa certa legítima defesa, é o quê? Quando o sujeito, vou explicar em termos bastante populares, quando o policial tá lá trocando tiro, como dizia o presidente, contra o vagabundo, entendeu? O cara não pode, é complicado estabelecer que ele seria, que segundo a legítima defesa, ele teria que responder com os meios suficientes e necessários. O que é meios suficientes e necessários? Atirar no pé, atirar no ombro. O cara numa situação de adrenalina, numa troca de tiros, numa favela, ou numa invasão de terra com pessoas armadas, eventualmente, você tem uma situação de adrenalina terrível, em que você, às vezes, você não vai pensar exatamente em atirar no pezinho da pessoa. Você vai acabar matando alguém, e aí você seria encaminhado para um processo civil. Você, sendo um policial ou militar, arcaria com os custos da sua defesa, na sua legítima função do cargo. Eventualmente o projeto Bolsonaro quer levar isso para a Advocacia Geral da União, para o cara não ter, além de tudo, ser arruinado financeiramente. No caso do MST, a aplicação da LGO nesse caso, eu acho de alguma forma legítima. Pelo seguinte, o MST é um movimento terrorista que é endossado por um tipo de ideologia francamente petista e de esquerda, que durante 13 anos fez olhos moucos para esse tipo de movimento, que é um movimento que depreda a propriedade, invade a propriedade, e a gente tem que perceber que a propriedade é o principal elemento da garantia da liberdade no Estado de Direito. Esse tipo de coisa não pode ser tolerada. Eventualmente, houve no passado mortos, houve feridos, mas num confronto sempre há mortos e feridos, e sempre há esse prurido da imprensa, da mídia, ou dos setores políticos, em estabelecer um tipo de defesa subliminar do MST e das invasões. E aí, os estados ficam covardemente acuados e não fazem a reintegração de posse de propriedades legítimas. Eu queria que esses defensores do MST, tipo Caetano Veloso ou outras pessoas, dessem as suas respectivas casas, seus respectivos lares para essa pessoa, se eles iam se sentir exatamente afrontados no seu legítimo direito de propriedade. Sim, perfeito. Posso... Vai lá, Mariana. Vai lá, Mariana. Uma coisa que você falou sobre o MST que eu acho curioso é que, sim, é um fato que são terroristas e em qualquer país sério, não estou falando do Brasil, porque o Brasil não é um país sério, mas em qualquer país sério, os seus representantes estariam presos. Exato. Mas aqui no Brasil, eles não só não estão presos, como tem até comissão em pastoral de igreja. Heróis. Né? Então, assim, é uma coisa bizarra de se ver, né? Como o Adriles falou, o MST é o braço armado da esquerda, né? Se leva a terror, tem que ter uma reação militar. Isso é um fato. Não tem onde entra, não tem pormenores aí, é isso e acabou. Então o MST tem que ser tratado como aquilo que ele é, um grupo terrorista. Sobre a GLO, que é a Garantia de Lei da Ordem, eu queria destacar aqui uma frase do John Locke, que ele diz o seguinte: ao nascer, todos os homens têm três direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. Sim. E é para isso que os homens fazem, né? Para isso que os homens criam governos, para que eles garantam esses direitos naturais. Então, assim, essas ações seriam somente para conter ações terroristas, né? Não é uma imposição do governo, é uma sugestão ao Congresso que vai ser votado, vamos ver se será aprovado ou não, já que há sim uma demora absurda na reintegração da posse dessas propriedades, né? Então, assim, acho que eu vejo como uma coisa que talvez faça muito sentido, vendo por esse lado, né? Outra coisa que é importante pontuar com relação a essa coisa da exclusão de ilicitude é que é o seguinte: o policial vai lá, ele cumpre a sua missão e o seu dever sem que ele precise enfrentar uma pilha de processo e até mesmo ser preso por isso, né? Então, assim... Defina hoje, a missão e dever. A missão é ser o braço armado do Estado, ser quem vai defender o Estado. É o uso legítimo da força. É o uso legítimo da força. O excludente de licitude caberia em situações como troca de tiros, uma coisa na favela, ou então uma invasão. Muitas pessoas ouvem falar de excludente de licitude e acham assim, então isso é uma licença para matar da polícia. Isso é uma balela, né? Mas tem uma coisa que ninguém pensa do outro lado, é que hoje a polícia só tem licença para morrer. Então, assim,
é uma coisa que a gente precisa entender, né? No caso de reintegração de posse, por exemplo, muitas vezes a própria polícia tem medo de ir até o local, fazer a reintegração de posse, mesmo com ordem judicial. Por quê? Porque sabe que os caras vão ser perigosos. Porque um ou outro vai se colocar ali como vítima, como olha como eles são opressores, olha como a polícia odeia a gente, quer matar a gente. Isso é um absurdo. Então, muitas vezes isso não acontece também por essa razão, porque a própria polícia tem medo de ir até fica coada. Ela leva tiro de todo mundo. Eu acho que só completar rapidinho uma frase. Pra gente girar, Adriles. Uma frasezinha. Eu acho que a gente volta à questão da parte pelo todo. Nenhum policial, nenhum elemento, um agente de segurança sai na rua para matar as pessoas. Alguns sim. Alguns, tem sempre uma banana podre no meio. Esses devem ser rigorosamente punidos. Mas o policial não sai pra matar as pessoas, entendeu? Como se fala naquele cartaz absurdo que tem um genocídio negro no país. Entendeu? Os policiais saem pra cumprir o dever. Policial bandido não é menos bandido. Eventualmente, quando chegam a matar alguém, é numa situação extrema. Claro, existem exceções, mas a exceção não pode ser colocada como extrema. É uma coisa pode ser discutível, né? O que é a situação extrema? O que é... Eu acho que só de você estar... Eu te dou um exemplo. A arma para um combate, para mim, já é uma situação de extremo estresse. Agora, mas o policial trabalha com isso. O exército é treinado para isso. E aí eu acho que tem uma subjetividade no entendimento do que é essa situação de excludente licitude. Imagina uma troca de tiros na favela, Paulinho. Eu sei, isso é uma situação extrema. Você está falando de uma, mas estou falando de pequenas variantes. Eu estou falando de pequenas variantes. Para mim, uma situação de extremo estresse... Se alguém pega uma faca na minha frente, eu estou numa situação de extremo estresse. Mas eu não sou treinada, eu não sou uma policial, eu não trabalho com isso. Então, acho que existe uma subjetividade. Óbvio que ninguém quer que o policial saia para morrer. Sim. Saia para não poder exercer o trabalho dele, para organizar as coisas, para manter a ordem, para cumprir ali, de repente, conter, para proteger, que seja atirando num criminoso, claro, porque ele está armado para usar a arma, ele está armado para isso, ele foi chamado para uma situação assim. Só que eu acho que tem essa subjetividade, entendeu? E as pessoas têm, algumas pessoas, vocês têm certeza de que isso é uma coisa boa, algumas pessoas têm dúvida, exatamente pela subjetividade. Não vai ser tudo colocado na conta de tipo, estava sob forte emoção, estava num... Essa história da Ágata, que muita gente ficou discutindo. Também. Agora parece que saíram já os autos. O cara achou que uma pessoa que estava passando de moto com uma esquadria estava armado e atirou, ricocheteou. Mas o que eu tô querendo dizer, ele pode estar sobre extremo estresse. Afinal, ele está ali numa comunidade, ele pode estar em emergência. Eu quero voltar. Só que ele errou. Ele errou feio. Deixa eu voltar, peraí. Deixa eu só voltar para a questão do campo, né, com essa questão que é o centro da nossa discussão aqui, né? Eu disse que eu tinha mais perguntas, assim, né? Essa fala do presidente Bolsonaro é uma fala reativa, né? Mas eu pergunto, quais são as ações do governo, desse governo, no sentido dessa reorganização da estrutura fundiária? Porque a terra desempenha uma função, isso está escrito, a terra desempenha uma função... E tem muita terra improdutiva no Brasil. Social. O Estatuto da Terra, que é de 64, da década de 60, vejam... logo ali, né, na ditadura militar, né, quando os militares tomam posse, diz que o governo tem a obrigação de oferecer a terra para quem nela vive, para quem nela trabalha. Existem leis com relação a isso. Obviamente, exageros existem. Mas eu não sei, para mim, chamar de terrorista... Exageros existem em todos os lados, tá? Não quero fazer defesa de quem é violento, quem mata para defender uma ideia que, no seu conteúdo, no seu cerne, era uma ideia legítima. É uma reivindicação de um direito garantido constitucionalmente. Agora, o que o governo está fazendo? Não seria uma hora do governo apaziguar e dizer, olha, eu tenho um projeto para isso, eu estou olhando para isso, terras improdutivas, terras inclusive do governo, do Estado, né, da federação, que podem ser organizadas. Agora, gente ruim, gente desorientada, oportunistas, existem em todas as frentes. Sim. Sejam elas dos que pedem a intervenção militar e que causam baderna também, extremismo nas manifestações de quem está dentro da defesa do espectro de direita. Do outro lado também tem exageros dos radicais de esquerda. Onde a gente busca algo aí que pode ser conciliador? Um presidente, quando fala, ele tem a obrigação de conciliar tudo. Não parece que é a ideia desse presidente.
que inclusive o contrário. Quando fala isso, quando bota na boca de seus representantes que estamos lidando com terroristas, é uma situação em que é favorável a ele. Ele gosta de governar, ele é afeito a governar dentro desse caos. Eu acho que a gente tem que buscar um meio termo nas coisas, sabe? Não é falar só para causar um efeito, uma reação, para defender, para ser aplaudido por um lado e vaiado pelo outro. Vamos buscar razão nas coisas. Olha, eu acho que... eu vejo isso, né? Eu acompanho os canais oficiais do governo, eu acompanho tudo que tem sendo feito como jornalista, eu tenho a obrigação de fazer isso, é o meu dever. E eu vejo que tem muita coisa sendo feita assim. Fala pra gente, Mariana. Existe plano de governo, existe, enfim, inúmeras coisas que estão sendo propostas. O problema é que, como sempre, tudo aquilo que se fala e que foge um pouco do politicamente correto, ou foge um pouco daquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir, fazem uma celeuma em torno disso. Mas no que diz respeito à reforma agrária, Mariana, porque a gente viu, inclusive, áreas demarcadas para índios tentando ser invadidas e diminuídas. Existem por problemas. grileiros, não por entidades oficiais. O governo estava acabando com a demarcação de algumas terras no reserva indígena. Não estava ampliando a demarcação. Vai concluir, Mariana. Ponto. Existem problemas e tem que se solucionar esses problemas também. Não são coisas excludentes. Tem que se resolver essas questões de propriedade, enfim, de terra, e tem que se resolver também as questões de posse, de terrorismo. Uma coisa, outra coisa. Então, assim, a GLO, ela colocar as Forças Armadas para atuar como polícia, para restabelecer a normalidade nesse contexto das propriedades rurais, de invasões, etc., é somente para conter ações terroristas, depredações de patrimônio, queimas enfim, toda aquela ação que é terrorista, que se enquadra dentro de terrorismo. O presidente está respondendo a isso. É a isso que ele está respondendo. A tentativa de generalizar isso enfim, é tola. Porque... Só uma pequena correção. O Edgar falou em exceções, em gente podre do lado. O problema é que o MST é instrumentalizado com uma agenda ideológica que promove exatamente a baderna e a depredação e a invasão. Ele não é como a força policial que tem exceções podres. Ele é uma maioria podre, com talvez exceções bem intencionadas, mas que tem uma ação ruim de depredar e invadir terra produtiva. Esse que é o problema. Exato. E só para concluir, a GLO, ela seria realizada, se aprovada pelo Congresso, enfim, tem todo um trâmite para que isso aconteça, ela seria usada somente em casos de esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, em situações graves de perturbação da ordem. Em qualquer outro contexto, isso não seria aplicado. Então, eu acho que a gente tem que olhar por esse lado, que é o lado que é colocado pelo presidente. Ok. Eu aproveitei até lembrar aqui, falar um pouco do momento cultural aqui. Eu sou muito fã do Gilberto Gil. E aí eu coloco de BG aqui um pouco de Refazenda, que é um disco todo ele voltado a essa questão da terra, do homem, da terra, da propriedade. Você gostou, Adriles? Eu ofereço a você essa canção. A única propriedade privada, a primeira propriedade privada do homem, sabe o que é? O direito à sua consciência e ao corpo. Vamos lá, agora... Diz respeito, inclusive, a abuso sexual nesse sentido. O meu corpo é meu. É minha propriedade única, Edgar.